Em primeiro lugar, queria me solidarizar também com o pronunciamento do senador Aloysio Nunes Ferreira em relação ao falecimento do senador Ronaldo Cunha Lima e externar em nome do filho, nosso colega paraibano, Cássio Cunha Lima, as condolências à família desse senador que honrou tanto esta casa. Eu queria transmitir aqui, senador Moca, a informação dada às 13 horas e 56 minutos pela Agência Senado. Supremo Tribunal Federal nega pedido do senador Ricardo Ferraz para voto aberto em processo de perda de mandato. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou liminarmente pedido do senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, para que a mesa do Senado Federal adotasse providências para tornar abertos votos no processo de perda de mandato parlamentar. O senador pediu que fosse determinado na mesa do Senado procedimento formal e eletrônico mediante o qual o Senado possa ter seu voto, o senador pudesse seu voto individualizado e divulgado publicamente na votação do projeto de resolução 22 de 2012, que determina a cassação do senador Demóstenes Torres, sem partido, do Estado de Goiás. A matéria está na pauta da próxima quarta-feira, dia 11, no plenário, em sessão extraordinária a partir das 10 horas. Em seu voto, o ministro do Supremo Tribunal Federal informou que não poderia desconhecer o caráter impositivo da cláusula de sigilo imposto pelo parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição em casos de cassação de mandato. É claro, senador Valdemir Moca, senhores senadores, que mesmo que a emenda constitucional aprovada por esse plenário tivesse sido submetida em segundo turno, nesta Casa e também na Câmara, nesse caso específico do caso envolvendo o senador Demóstenes, não seria possível fazer um voto aberto em função de já estar o processo em andamento quando da modificação do sistema de um dispositivo constitucional. Isso não impede que os senadores possam, de maneira absolutamente franca e aberta, manifestarem a sua posição. O senador Demóstenes, presente nesta sessão, sabe que este é um julgamento político, ao contrário do que o senador Pedro Simão agora há pouco falou, ao criticar a iniciativa da CUT em relação ao julgamento do mensalão. Lá não é um julgamento político. No Supremo Tribunal Federal é um julgamento técnico, constitucional, com base na legislação em vigor. Nesta Casa é, sim, um julgamento político que já foi submetido ao Conselho de Ética do Senado e à Comissão de Constituição e Justiça. E nos dois casos, a aprovação do relatório do senador Humberto Costa foi por unanimidade de 15 votos, da mesma forma também voto aberto nos dois casos na Comissão de Constituição e Justiça. Assim, sabem todos que este é um julgamento de caráter político e o objetivo não está em causa a figura e o personagem, mas os atos praticados na questão do decoro parlamentar. E é exatamente nessa medida que nós, todos os senadores, irão exercer executar a sua responsabilidade diante deste momento crucial de dúvidas que nós temos aqui em relação a esta matéria, não apenas em relação aos procedimentos, mas a forma como temos a convicção que vamos exercer o nosso direito de votar com consciência, com responsabilidade e, sobretudo, pensando na defesa desta instituição que tem que preservar o seu conceito perante a sociedade brasileira. Senador presidente Valdemir Moca, o tema que eu abordo hoje está também em projeções muito preocupantes para a economia brasileira. Nós estamos vendo um processo de desaquecimento da economia e o que se vê aqui é que a previsão de hoje é de que o Produto Interno Bruto brasileiro crescerá apenas 2%. É muito pouco para um país do tamanho do Brasil, considerando que terá responsabilidade por dois eventos de envergadura internacional, no caso, Copa das Confederações no ano que vem e Copa do Mundo em 2014. Isso é apenas o sinal das nossas necessidades. A leitura atenta dos jornais dos últimos dias ficou claro
que o tema mobilizou os principais veículos da imprensa em relação ao crescimento do PIB brasileiro. O jornal O Globo publicou um artigo dizendo que o Brasil deverá novamente perder um desempenho para a média da economia global e ocupar a lanterna no ranking econômico da América do Sul. Na mesma linha, também o jornal Correio Brasiliense, sob o título Marcha Ré na Indústria, resumiu em poucas linhas a situação que passa o empresariado brasileiro. Encaminho à mesa do plenário do Senado esse editorial e peço que seja transcrito e faça parte dos anais dessa casa. Os números são enfáticos. A indústria brasileira registrou, segundo o levantamento do IBGE, um recuo da produção de 4,3% neste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. É o 9º recuo da produção industrial e o pior desempenho desde setembro de 2009. O sinal mais preocupante vem da redução dos rendimentos dos trabalhadores da indústria e das horas trabalhadas, com queda de 0,4% a 1,4%, segundo pesquisa da CNI. E o salário mínimo também deve sofrer consequências e ter baixo crescimento, atingindo em cheio uma camada da sociedade brasileira que teve ganhos reais nos últimos anos. Empilhar prejuízos e índices negativos tem lá sua ligação com a crise internacional, claro. Grandes economias mundiais estão crescendo menos ou até estão em recessão. Desde 2008, com a crise dos bancos, principalmente nos Estados Unidos e agora na Europa, com a crise envolvendo governos e iniciativa privada, o mundo vem sofrendo com a instabilidade econômica. E em tempos de crise, as principais economias mundiais desaceleram, se retraem, se fecham, compram e encomendam menos. O Brasil parecia ser uma ilha de prosperidade até então. Comemoramos índices de crescimento recorde, basicamente embalado pelo consumo e setor de serviços. Os freios para este avanço vieram, sim, da crise internacional, mas principalmente dos gargalos da nossa economia. Primeiro, lutamos contra uma supervalorização do real, o que provocou a entrada de muitos produtos importados. Mesmo agora, a importação de bens superou a produção interna. A balança comercial nos últimos meses acumulou queda de 1,7% nas exportações e aumento de 3,7% nas importações. Este é o grande perigo e é o grande risco. Essa é a luz amarela. De novo, soja em grão e algumas commodities ajudaram a evitar números piores. A indústria nacional sofreu com a concorrência e passou a registrar queda nas vendas. A crise atinge uma economia com outro grande problema: um sistema tributário em cascata com arrecadação excessiva. Ao todo, o brasileiro paga 61 impostos diferentes, dos quais 48 são federais e os demais divididos entre a esfera estadual e municipal. Um emaranhado de impostos que torna nossos produtos muito caros, perdendo competitividade. Há meses uso essa tribuna para destacar o empenho do governo federal em apagar os incêndios das crises setoriais. Medidas pontuais foram adotadas, como o corte de impostos para a linha branca e para a indústria automobilística, numa tentativa de reduzir os estoques e reanimar os mercados que garantem milhares de empregos. Eu vou pedir, senador Valdemir Moca, a transcrição deste pronunciamento na íntegra, porque é uma análise um pouco mais ampla de tudo que está acontecendo na indústria, que pretendo fazer em outra oportunidade, considerando que, como hoje é sessão deliberativa, tenho apenas 10 minutos de pronunciamento. E queria apenas voltar a tratar de um tema que está dentro dessa crise que atinge a economia e, setorialmente, o setor da suinocultura, senador Blair Maggi. O ministro Mendes Ribeiro Filho, na manhã de sexta-feira, quando, sob a presidência do senador Valdemir Moca, aqui nesta casa, se celebrou o Ano Internacional do Cooperativismo, numa sessão do Congresso Nacional, nós ouvimos do ministro da Agricultura a disposição clara de adotar um elenco de medidas destinada a amenizar a crise que está fazendo com que milhares de suinocultores brasileiros em todas as regiões, não apenas no sul do país, estejam ameaçados de não só suspender as atividades integralmente, mas então ameaçados de perder as suas propriedades rurais. Essa é uma situação dramática, porque envolve milhares de pessoas diretamente envolvidas com os empregos diretos que a suinocultura gera. Não só para abastecer o mercado interno, mas também o mercado externo de carne suína de excelente qualidade. Assim é que ficamos aguardando, senador Moca, que o ministro da Agricultura anuncie esta semana as medidas prometidas para trazer fôlego e esperança e também resolva
esse problema que foi levado pelos senadores de Santa Catarina e do Paraná e por mim, à ministra Gleisi Hoffmann, não só ao ministro da Agricultura, mas também ao Ministério da Fazenda. São medidas urgentes e necessárias, sem as quais o setor pode ir e ser decretada a falência de um setor que muito contribui para não só a balança comercial, mas também para o equilíbrio do abastecimento interno de carne suína. Muito obrigada.